Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Klein e vamos dar início à nossa disciplina, ao primeiro tópico da nossa disciplina de Metodologia da Pesquisa 2. Nessa primeira aula a gente vai fazer uma revisão do que vocês já viram lá em Metodologia 1, para a gente ter um ponto de partida em nossa disciplina. E para começarmos, eu gostaria que a gente discutisse os tipos de conhecimento que temos disponíveis. São 4. O conhecimento de senso comum, que é o conhecimento empírico, ou seja, ele surge a partir da interação dos seres humanos com a realidade e a observação dessa realidade. Então, a gente cataloga, a gente vê regularidades em nossa realidade e tiramos conclusões, que são o nosso senso comum. As coisas são daquela forma porque a gente observa a regularidade daquela forma. Temos também o conhecimento religioso, que ele é baseado na fé religiosa, então acredita-se em uma verdade absoluta e ela é regida pela fé, sem contestar fatos, sem contestar ordem, ou mesmo se aconteceu ou não. Tem o conhecimento filosófico, que é baseado na reflexão do homem, do ser humano em relação à sua existência, a questões imateriais ou subjetivas da nossa existência. Por que estamos aqui? Qual que é o nosso objetivo aqui? Então, são questões, ela é originada dessas questões que nos norteiam filosoficamente. O quarto tipo de conhecimento é o conhecimento científico. Ele se utiliza da lógica e do pensamento crítico, engloba fatos que foram comprovados. A principal diferença em relação ao conhecimento de senso comum, o conhecimento empírico, é a utilização de um método, um método que confere rigor científico, confere cientificidade na nossa observação. Então, a observação ela é conduzida por meio de um método para daí chegar às conclusões, olhando os fatos de uma forma geral, para daí sim tirarmos conclusões. O conhecimento científico, ele vem da ciência. Mas, a gente discute muito na atualidade o que é ciência, qual que é a importância da ciência para nós na atualidade, no nosso contexto, não só hoje, mas como para desenvolvermos como sociedade. Então, ciência é a acumulação de conhecimentos sistemáticos. O que isso quer dizer? Que a ciência ela é desenvolvida desde os primórdios da observação dos fatos, e esses conhecimentos que a gente tem, que já são considerados como cimentados, ele tem uma acumulação sistemática de novos conhecimentos. Novas pesquisas científicas vão adicionando novos conhecimentos àquela realidade que a gente está explorando. Temos diversas ciências, e essas ciências, o objetivo delas são o quê? Entendermos a nossa realidade. E cada ciência em específico, por exemplo, a nossa de ciências sociais aplicadas, tem o objetivo de olhar a contabilidade, em específico, olhar as empresas, olhar como que se desenvolve o patrimônio e a sua variação. Então, a gente tem diversos conhecimentos que vêm desde lá antes de Luca Pacioli, e esses conhecimentos eles são sistematizados, e com base na observação dos fenômenos, a gente consegue ter um panorama geral da realidade contábil. Então, a ciência é constituída pela observação sistemática dos fatos, por meio da análise e experimentação, extrai resultados que passam a ser válidos universalmente. O que isso quer dizer? Como a gente faz uma observação dos fatos por meio de um método científico, por meio de uma metodologia, por meio de ferramentas que nos possibilitam ter certeza do que está sendo visualizado é verdade, ela representa com fidedignidade a nossa realidade. Então, esses fatos, por seguirem esse rigor metodológico, eles são válidos universalmente.
Então, qual que é a principal diferença entre senso comum e ciência? Eu acho que são os dois tipos de conhecimento que eles causam, vamos dizer assim, maior impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. O senso comum, ele geralmente ele aparece ou vem para a gente conseguir solucionar problemas imediatos e de forma bem espontânea. E ele tem, por conta disso, um caráter utilitarista, ou seja, de utilidade. A gente vai observando, por exemplo, uma coisa muito simples. Quem é aqui de Curitiba sabe, geralmente se fez sol bem na primeira hora da manhã, tá um sol lindo, existe grandes chances de chover durante o dia. Com base no quê? Na observação de senso comum. Todo dia é dessa forma? Toda vez que faz sol na primeira hora, vai chover no final da tarde? Não necessariamente, mas em muitos casos, sim. Então, isso é senso comum, não tem nada a ver com a ciência meteorológica, que daí sim nos daria o porquê no primeiro hora da manhã, quando tem uma determinada temperatura, determinada a condição climática, leva à precipitação. Então, o conhecimento de senso comum é puramente utilitário, é para a gente utilizar no nosso dia a dia, e acaba que a gente acaba tendo regularidades e acaba tendo essas certezas, vamos dizer assim. Mas é possível generalizar que em todo lugar, quando faz sol na primeira hora e tem uma determinada temperatura, condição climática vai levar à precipitação no final do dia? Não, não tem como, porque isso não tem embasamento científico, embasamento teórico, científico nenhum. É apenas pela a observação utilitária, se eu devo levar um guarda-chuva ou não, vamos dizer assim. O conhecimento de senso comum também é bastante subjetivo e tem baixo poder de crítica. O que isso quer dizer? Tudo que não está dentro daquela regularidade se exclui. A gente não considera o que aí não consegue se explicar por aquela teoria que a gente criou com a nossa observação dos fatos. A gente não consegue explicar porque com manhãs nubladas, onde tem um alto nível de cerração ou nublado, à tarde tem sol. É sempre assim? Não, às vezes chove. Não conseguir explicar isso, simplesmente exclui do porquê daquilo, de tentar daquela explicação. A linguagem é vaga. Não se utiliza de termos que realmente remetem àquele fenômeno. Geralmente a gente utiliza as palavras do nosso dia a dia, que são comuns à nossa linguagem. E a gente não tem conhecimento dos limites da validade daquele conhecimento. Eu não sei dizer se é aplicável esse conhecimento de olhar o clima aqui de Curitiba, se é aplicado a toda a região, ou apenas aqui, ou é aplicado em outra parte do Brasil, não sei. Então ele não tem essa validade, esses limites de aonde que tem realmente é válido esse conhecimento. Diferentemente, um conhecimento científico busca princípios explicativos e visão unitária da realidade. O que isso quer dizer? Que a gente, com base no meio do método científico, da pesquisa científica, a gente busca compreender a realidade como um todo. E como que a gente faz isso? Com diversas pesquisas. Cada pesquisa tem o seu objetivo em específico e vai adicionando, vai clareando sobre uma nova lente um aspecto da realidade, até ter um todo unitário, ou até que a gente possa explicar toda uma realidade. Ela surge ou ela é impulsionada por conta da dúvida, do porquê aquilo acontece. E daí é levada a uma investigação e, consequentemente, a um conhecimento.
Quando a gente tem uma situação que ela é muito nova, ninguém sabe lidar com aquilo, diversas pesquisas, elas são desenvolvidas para tentar clarear aquela nova realidade. E cada uma dessas pesquisas acaba lançando um novo olhar sobre aqueles aspectos, aqueles fenômenos, como é o caso que a gente está enfrentando atualmente. Novas pesquisas surgem por conta da pandemia, do novo coronavírus. E cada uma dessas pesquisas explica de diferentes formas uma mesma realidade. O porquê alguns indivíduos têm uma piora muito rápida, porque na mesma família alguns indivíduos são infectados, outros não, o porquê no mesmo conjunto, por exemplo, de pessoas, alguns são assintomáticos, outros não. Então, são diversas pesquisas que são desenvolvidas para a gente tentar entender toda uma realidade. E aí vem aquela coisa, cada pesquisa diz uma coisa, é supernatural. Como tem-se necessidade de entender todo um contexto, uma realidade nova, as pesquisas vão lançando luz sobre diferentes óticas ou em diferentes contextos chegam a diferentes resultados, porque é tratado com os seres humanos e tem outras variáveis que também interferem e não apenas, por exemplo, estar com a doença ou não. Estar com uma doença pré-existente influencia ou não. Então, esses aspectos, essas regularidades, elas buscam a gente ter um conhecimento total sobre a realidade. Ela segue uma racionalidade e uma verdade sintática. O que isso quer dizer? O conhecimento é racional. A gente, por meio do conhecimento científico, da pesquisa científica, busca se conhecer por meio de forma racional aquela realidade, sem deixar viés político, viés cultural, a parte emocional de cada pesquisador afetar aquela pesquisa científica, para a gente ter uma verdade sintática, uma verdade aplicável a diferentes contextos. A linguagem é bem específica e tem alto poder de crítica. Então, a linguagem científica ela é formal, tem diversos termos técnicos, que isso pode ser até uma crítica, porque daí a maioria das pessoas não consegue entender com facilidade o que está sendo transmitido. No entanto, é uma forma também de deixar uniforme em todo, por exemplo, em todos os países termos os mesmos termos, a mesma linguagem para comunicar os fenômenos científicos. E tem um alto poder de crítica. Como isso acontece? Eu fiz uma pesquisa e aquilo já é tido como verdade? Não. Sempre tem uma avaliação por pares, ou seja, outros pesquisadores irão avaliar se a minha pesquisa, o meu método, a forma como eu cheguei àqueles resultados realmente podem ser considerados verdadeiros. Se não houve se estou realmente comparando coisas que dá para serem comparáveis, se eu estou utilizando uma técnica estatística ou uma forma de compreensão adequada àquele contexto, enfim, todos esses aspectos que precisam levar em consideração para que a pesquisa seja realmente tida como um reflexo da realidade. As ciências, então, como que elas podem ser classificadas? Elas têm dois grandes grupos. As ciências formais, que são basicamente matemática e a lógica, elas dispensam testes de experimentação. O que é isso, professora? Elas geralmente são teóricas, por axiomas, então não tem uma discussão, não busca-se comprovação empírica daquilo. Então, geralmente são a matemática e a lógica. Todas as outras são ciências factuais, sobre os fatos, onde a gente lança hipótese, verifica se aquelas variáveis realmente elas explicam a realidade. E as ciências factuais, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As ciências naturais, que explicam as leis, os seres vivos e a interação destes com o ambiente, e as ciências sociais,
que estudam o ser humano, que estudam o homem enquanto ser inteligente, livre e social, suas relações com o meio, sua vida moral e postura ética. Então, a contabilidade, o enquadramento da contabilidade, ela é uma ciência factual e social, porque ela é feita de pessoas e essas pessoas alteram a realidade contábil. Ela também pode ser classificada como positiva ou normativa. A contabilidade, por uma ótica científica normativa, é quando tem-se as pesquisas buscam direcionar como a contabilidade deve ser feita, postular como que deve se reconhecer determinado ativo, como que a gente deve mensurar, por exemplo, uma receita, uma despesa, de que forma? São pesquisas normativas. As pesquisas positivas, elas nasceram da observação de que pesquisas normativas não explicavam de forma satisfatória realmente o que acontecia no mercado. Essas pesquisas, elas derivam lá da década de 60, mais ou menos. Muitos teóricos buscavam explicar como havia a variação das ações, isso no mercado norte-americano. E por meio de testes estatísticos, alguns estudiosos da área de finanças verificaram que o que era apontado como uma explicação, na verdade, não condizia com a realidade. Então, nasceu daí a pesquisa positiva, que busca o quê? Com base numa teoria, buscar os fatos contábeis, e a gente busca, por meio de estatísticas ou de métodos qualitativos, explicar o porquê da realidade, sempre com base em dados, realmente dados reais das empresas, e não é apenas uma lógica teórica. E no meio de tudo isso, para que serve a metodologia? Porque a gente vai estudar metodologia e eu vou tentar convencê-los o quanto isso é importante, saber metodologia, saber pesquisa científica, saber fazer pesquisa científica. A metodologia, ela cuida do procedimento, da ferramenta, ela dá o caminho para a pesquisa ser desenvolvida, para a ciência ser desenvolvida. Para a gente ter o conhecimento científico, a gente precisa ter procedimentos, ferramentas, padrões, que são reconhecidas com rigor científico, que daí a gente poderá ter certeza que aquele conhecimento produzido, ele realmente explica a realidade que a gente está tentando entender. Então, a metodologia dá o caminho de como que se faz ciência. Então, a ciência, ela propõe o quê? Captar a realidade, captar os fenômenos dentro da nossa realidade. E a metodologia desenvolve a preocupação em como chegar a isso, como realizar a pesquisa científica. E aí, professora, tem apenas uma forma de se fazer científica? Se fazer pesquisa científica? Não. Tem 3 grandes métodos que a gente utiliza que levam a alcançar o objetivo da pesquisa científica, que é ter conhecimento válido e verdadeiro. Pode ser pelo método indutivo, pelo método dedutivo e pelo método hipotético-dedutivo. Professora, o que é isso? O método indutivo parte-se de uma premissa, um processo mental, vai partindo de dados que são particulares e suficientemente constatados, e infere-se uma verdade geral ou universal. Ou seja, de pequenos casos de empresas específicas, a gente consegue depois, tem suficientes estudos de casos isolados, a gente consegue ter uma teoria geral para tentar explicar aquele fenômeno. É aquela premissa. Nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. O que é verdade de muitas partes suficientemente enumeradas de um sujeito é verdade para todo esse sujeito
universal. Ou seja, se a gente consegue, temos todo um universo, uma população de empresas familiares, se a gente conseguir verificar por meio de diversos casos específicos que as empresas de pequeno porte, familiares, elas têm um controle centralizado no proprietário, ela acaba sendo uma verdade universal. Então a gente parte de premissas menores para a gente conseguir ter uma premissa maior. Já o método dedutivo, ele é o contrário. A gente tem uma teoria, a gente tem um conhecimento geral da nossa realidade e a partir desse conhecimento geral, a gente verifica se aplica a casos específicos. Então, a dedução parte de princípios reconhecidos como verdadeiros, que é uma premissa maior. O pesquisador estabelece relações com uma segunda proposição, que seria uma premissa menor, para, a partir do raciocínio lógico, chegar à verdade daquilo que propõe. Basicamente é o que? A gente tem uma teoria, a gente verifica em casos específicos se aquela teoria, ela realmente consegue explicar aquela realidade. As pesquisas indutivas, no geral, são pesquisas qualitativas, ou seja, quando buscam compreender em profundidade um fenômeno. E aí, com base em muitas pesquisas qualitativas, a gente consegue conhecer um fenômeno como um todo. E pode ter uma generalização teórica. Ela não tem uma generalização de resultado. Mas, teoricamente, a gente, quando tem um montante suficiente de pesquisa qualitativa, a gente consegue fazer essa generalização teórica. A dedução, ela está mais ligada a pesquisas quantitativas, ou seja, que buscam mensurar os fenômenos, ver regularidade, contar regularidade, mensurar o comportamento das pessoas, das empresas. E com base por meio de uma amostragem, você consegue enumerar o comportamento de um determinado grupo e por conta de ser representativo, esse grupo a gente consegue fazer uma generalização dos resultados para toda a população. Podemos dizer que aqueles resultados, eles iriam ocorrer em toda uma população. Então, a dedução, geralmente a gente parte de uma teoria, vai a campo e verifica se aquilo se comprova. A gente tem um terceiro método, que é o hipotético dedutivo, que as pesquisas geralmente um pouco mais aprofundadas ou que buscam entender, explicar uma determinada realidade, acabam utilizando o hipotético dedutivo. O hipotético dedutivo, ele parte do problema. Então, a gente tem um problema que a gente visualiza e a gente visualiza possíveis soluções provisórias, verdades, respostas provisórias ao nosso problema de pesquisa. E com base nessa teoria tentativa, resposta tentativa, a gente testa na realidade e verifica se aquilo se aplica, para eliminar todo o erro, e vai aplicando em diferentes realidades para verificar se aquilo realmente explica a nossa realidade. Então, o hipotético dedutivo, ele parte de um problema. Com base nesse problema, cria-se hipóteses. E essas hipóteses são o quê? Respostas tentativas a este problema. Com base nessas respostas tentativas, coletamos dados e por meio de testes estatísticos verificamos se dá para aceitar aquela hipótese. E aí sim ela responde ao nosso problema. Então, geralmente, muitas teorias partem de hipóteses para tentar explicar a realidade. E o objetivo sempre é entender qual que é o limite da validade daquela teoria, ou seja, para quais aspectos eles são explicados e quais não. Então, a gente falou até agora dos tipos de conhecimento científico, a gente falou da diferença entre senso comum e pesquisa científica, a gente já falou sobre o que é ciência, para que serve a metodologia dentro da ciência, quais são os tipos de ciência e quais são os métodos
para a gente chegar a fazer pesquisa científica. E quais são agora os tipos de pesquisa científica? A gente pode separar em 3 grandes grupos: quanto ao objetivo, quanto aos procedimentos e quanto ao problema. Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. O que é uma pesquisa exploratória, pessoal? Vocês lembram? Vou dar aqui 1, 2, 3, pense um pouquinho. A pesquisa exploratória, parem o vídeo aí e pense um pouquinho. O que é? Parou? Voltou? Vamos lá. Pesquisa exploratória, pessoal, é quando o tema é novo, não foi ainda explorado e a gente utiliza hipóteses ou variáveis para tentar entender esse tema novo. E aí a gente tem um erro muito grande na nossa área, toda vez que sai um novo CPC ou uma nova lei, classifica todas as pesquisas que estão olhando essa nova lei ou esse novo CPC sobre uma ótica exploratória, porque não tem outras pesquisas que estão fazendo sobre esse tema. Mas pesquisas desta ótica são descritivas, porque já se fez muita pesquisa sobre esses diferentes CPCs, apenas não por esse CPC em específico, mas a técnica, a forma, já foi muito explorada, então não é pesquisa exploratória. Dificilmente temos pesquisas realmente exploratórias na nossa área, e elas geralmente são exploratórias quando a teoria ainda não é muito desenvolvida, ou tem diversos artigos com diferentes teorias e ela acaba tendo uns resultados diversos, diferentes, algumas regularidades ainda que a gente não consegue explicar. E aí sim ela é uma pesquisa exploratória. É a mesma coisa que agora a gente utilizar um contexto de crise pandêmica. Geralmente são pesquisas exploratórias na área de medicina. Na área de contabilidade realmente é exploratória, a gente vê o efeito de uma crise no desenvolvimento da atividade? Pense um pouquinho. As pesquisas descritivas, elas já têm o propósito de descrever as características, os comportamentos de uma população ou de um fenômeno. Geralmente, ela busca identificar possíveis relações entre uma variável e outra. Por exemplo, uma informação relevante e o preço da ação. Temos 2 variáveis e vamos tentar explicar o porquê daquela relação entre aquelas variáveis. E há outro tipo de pesquisa que precisamos muito fazer ainda em contabilidade, são pesquisas explicativas, que buscam realmente explicar por que daqueles fenômenos, por que determinam ou contribuem para aquele fenômeno, explicar realmente o nosso resultado. Nossas pesquisas, de forma geral, ainda são muito descritivas e a gente precisa ir para um patamar seguinte, explicar o porquê daquilo. A gente também pode classificar as nossas pesquisas quanto ao problema, quanto à abordagem no nosso problema, e ele pode ser, então, tanto quantitativo como qualitativo. Qual que é a grande diferença? Pesquisas quantitativas têm uma medição numérica, buscam mensurar padrão de comportamento ou fenômenos, tudo que busca mensurar, contar ou verificar relação entre variável por meio de medição numérica é uma pesquisa quantitativa. E geralmente utiliza-se muito procedimentos estatísticos com vistas a generalizar para toda uma população. Utiliza-se uma amostra aí para generalizar a população. Diferentemente, a pesquisa qualitativa, ela busca compreender, explicar a realidade dentro do ambiente natural que acontece. Então, o pesquisador entra dentro do ambiente que ele tenta explicar, por exemplo, dentro de uma empresa, e tenta compreender pela ótica da pessoa que está sendo pesquisada. Então, foquem, sempre tenham isso na cabeça. Pesquisa quantitativa mensura, conta comportamentos, regularidades.
Pesquisa qualitativa busca compreender o fenômeno. E geralmente são, então, em pesquisas com grupos mais restritos. E como que agora a gente já sabe que as nossas pesquisas podem explorar alguma coisa nova, descrever um fenômeno ou explicá-lo. E a gente pode fazer isso por uma abordagem qualitativa ou quantitativa, buscando compreender ou mensurar o comportamento. Quais são as estratégias que a gente utiliza, estratégicas metodológicas que a gente pode utilizar para aí chegar ao objetivo de descrever, de explorar ou explicar? As estratégias, elas são divididas quanto às abordagens. Então, as qualitativas, as mais comuns são estudos de caso, são pesquisas históricas, historiográficas, pesquisas etnográficas ou pesquisa-ação. Tem pesquisa do sujeito coletivo, tem diversos tipos, pesquisa narrativa, tem outros tipos também de estratégias, mas as mais comuns na nossa área são estudo de caso, historiográfica, pesquisação e etnografia. A gente vai falar em específico de cada uma delas na aula sobre coleta de dados qualitativos. As pesquisas quantitativas, as duas principais estratégias são o levantamento e a pesquisa experimental. Então, a gente pode utilizar levantamento geralmente de dados primários, questionário, e pesquisa experimental, tentando fazer experimentos para verificar o porquê de uma tomada de decisão, geralmente explicando aquele fenômeno. E levantamento, geralmente descrevendo. E tem uma técnica, estratégia, que é a pesquisa documental, que ela pode ser qualitativa quanto quantitativa. Uma pesquisa documental é o que a gente mais faz na pesquisa contábil. Todo mundo já utiliza dados divulgados, por exemplo, na B3, ou dados, as demonstrações contábeis das empresas, as demonstrações financeiras. Essas são dados documentais disponíveis, dados secundários. E também pode ser qualitativa quando a gente pega um documento, por exemplo, uma ata de uma reunião e analisa aquela ata dentro de determinada pesquisa. Então, sem mais delongas, a gente agora já falou sobre uns aspectos gerais da pesquisa. Eu trouxe as etapas, para a gente entender em específico qual que é as etapas de uma pesquisa científica. A primeira parte, que é o capítulo introdutório, a gente tem identificação do problema de pesquisa, especificação do objetivo e a justificativa para se fazer aquela pesquisa. Aí depois tem-se uma revisão de literatura para verificar o que já foi pesquisado sobre aquele tema que a gente quer pesquisar. Com base nesses dois, ao problema e a revisão de literatura, a gente traça as estratégias de pesquisa, coleta de dados e análise dos dados, que vai levar à interpretação também no capítulo 4 e termina com o capítulo 5, que é a conclusão da pesquisa. Essa primeira parte da aula é sobre, então, uma forma bem geral da gente ver pesquisa científica. No próximo vídeo, estaremos falando especificamente dos enfoques de pesquisa, abordagem quali e quanti, em mais profundidade. Nessa primeira aula seria isso, fiquem bem.